Bondoso Deus, querido Pai, nós queremos agora abrir Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos dê a iluminação necessária para entendermos esse assunto tão importante. Acima de tudo, ó Deus, grave essas palavras em nosso coração e transforme nossas vidas, para que possamos finalmente sermos dignos da ressurreição dos justos. Perdoe-nos por nossas falhas, nos abençoe. É por Jesus que oramos. Amém. O assunto da ressurreição, irmãos, ele é um assunto vastíssimo. O irmão Roberto disse que já tinha dado uma pincelada com vocês, mas ainda assim, 50 minutos é um tempo em que nós conseguimos apenas passar pela superfície desse assunto. Ou seja, conseguimos ver os contornos básicos, mas a gente não consegue ir no mais fundo possível. Então, tenham compreensão comigo, que nesse tempo a gente vai explorar o assunto e eu vou tentar dar a profundidade que é possível nesse tempo. Pois bem, a crença número 26 dos Adventistas do Sétimo Dia coloca o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas Deus, o único que é imortal, concederá a vida eterna a seus remidos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro de seu Senhor. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá 1000 anos mais tarde. Como vocês sabem, os adventistas eles não têm um credo ou um conjunto de crenças rígido, fixo e imutável. Eu coloco a crença número 26 aqui, apenas como ponto de partida, porque ela dá um resumo interessante sobre o assunto da ressurreição, junto com a crença número 25, a segunda vinda de Jesus, que eu não coloquei nesse slide. Mas aqui nós conseguimos já perceber a menção a justos ressuscitados. O que a Escritura tem a dizer a respeito desse assunto? Cada trecho dessa declaração é extraído de alguma porção da Bíblia. Não vamos investigar o assunto da morte hoje. Nós vamos conversar um pouco sobre o assunto da ressurreição, especificamente da ressurreição dos justos. Então vamos adiante. Eu quero começar com os irmãos pensando sobre algo que Jesus disse em João capítulo 5. Qual o assunto de João capítulo 5? Antes de a gente ler o texto que está em tela. Jesus está em Jerusalém naquela ocasião e ele realiza a cura de um paralítico junto ao tanque chamado Betesda. Aquela cura foi muito interessante, pois o paralítico havia muitos anos não andava e cria que se fosse lançado nas águas do tanque de Betesda, ele poderia ser finalmente curado. As pessoas que ali estavam acreditavam que havia alguma propriedade mágica, algo curador nas águas daquele tanque. E então, aquele homem sempre que tentava, nunca conseguia, pois o texto diz que, segundo ele, alguém sempre se lançava às águas antes. Ele não conseguia chegar a tempo. Ocorre que Jesus vai até esse homem e lhe pergunta: você quer ser curado? O homem até diz isso para Jesus, né? Ele repassa a informação. Eu até queria, mas não consigo, porque quando tento, alguém já chega no tanque antes de mim e tem que ser um por vez. Então Jesus coloca a proposta para ele. Olha, eu não perguntei se você quer ser levado até o tanque, eu perguntei se você quer ser curado. E o homem crê com fé no poder salvador e restaurador de Jesus, e Jesus realiza a cura daquele homem. Logo em seguida, começam debates sobre o que havia acontecido ali. Jesus ordena que o homem carregue o seu leito, e era um dia de sábado. Então os judeus ficam um tanto indignados ao saberem que Jesus ordenou que um homem carregasse o leito no dia de sábado. Jesus responde a esses homens dizendo: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Cristo estava dando a seguinte afirmação para os judeus: se vocês creem que Deus trabalha em dia de sábado, e alguns judeus sustentavam essa crença, que Deus, como Criador do universo, tinha o direito de realizar certas obras no sábado, Jesus diz: eu trabalho como ele trabalha. Observe, Jesus não estava na carpintaria nesse dia. Ele não estava fazendo um trabalho cotidiano, mas ele estava fazendo um trabalho espiritual. Isso serve como ponte para que os judeus entendam que Jesus se coloca na mesma posição que Deus.
E talvez você se pergunte agora, né? Mas, Jason, o que isso tem a ver com o assunto da ressurreição? Parece um assunto tão desconexo. É que quando Jesus afirma o seu poder e a sua igualdade com Deus o Pai, ele o faz dizendo que tem capacidade de ressuscitar mortos, do mesmo jeito que o Pai tem. O capítulo 5 de João, por inteiro, é uma defesa da igualdade de Jesus com o seu Pai. Mas o principal argumento de Jesus é: eu sou igual ao Pai porque posso fazer as mesmas obras que ele, inclusive a obra de ressuscitar os mortos, de vivificar pessoas. Prova parcial disso foi que ele havia curado um homem. Novos nervos, novos tendões, nova carne foi criada naquele homem e assim o seu corpo foi restaurado. Aí você talvez possa pensar, mas isso não foi uma ressurreição. Não foi uma ressurreição física ainda, mas aquilo era uma ressurreição espiritual. Para entendermos o assunto da ressurreição física, que ocorre no final dos tempos, precisamos primeiro entender o assunto da ressurreição espiritual, que ocorre hoje, ou deve ocorrer hoje. Observe o que Jesus fala aqui no texto que está em tela. Ele diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O Mestre nos diz nessas palavras que vem a hora, e talvez você fique com a expectativa de um futuro distante, mas ele diz, vem a hora e já chegou. Era algo que estava acontecendo ali, no momento presente. Mortos estavam ouvindo a voz do Filho de Deus e estavam vivendo. Observe, Cristo fala aqui de um sentido espiritual em que as pessoas podiam ouvir as suas palavras. Nos versos anteriores, que nós não lemos aqui, Jesus diz, quem crê no Filho, quem crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Veja que promessa interessante Jesus diz nos versos anteriores. Não terá a vida eterna, tem a vida eterna. O início da vida eterna se dá hoje, no momento em que nós cremos em Jesus como Salvador. Óbvio, a vida eterna não se completa aqui. Ela será consumada ou completada quando Jesus vier uma segunda vez a esse mundo. Mas é exatamente isso que eu quero que você entenda. O processo de salvação que Deus finaliza na volta de Jesus, ele tem início hoje. A vida eterna que receberemos de modo completo, por fim, quando Jesus vier, ela se inicia desde já. E aquela ressurreição, a ressurreição dos justos, pela qual apenas os justos passarão no futuro, ela deve ser precedida de uma ressurreição espiritual. Só ressuscita na ressurreição dos justos quem hoje for ressuscitado espiritualmente pelo Filho de Deus. Por isso o mestre fala nesses versículos, vem a hora e já chegou. Mortos estavam ouvindo a sua voz e voltando à vida. A exemplo do homem, o paralítico que havia sido curado. Ele creu em Jesus, creu em seu poder salvador, e por isso foi perdoado, livrado de seus pecados, e assim também teve sua saúde física restaurada. Depois do mestre falar dessa ressurreição espiritual que acontece hoje, ele vai agora transitar para o conceito de uma ressurreição literal, que acontecerá no futuro. Veja o que diz os versos seguintes. O verso 28 e 29 falam: não vos maravilheis disto, porque vem a hora, observe que dessa vez ele não disse, vem a hora e já chegou, porque agora ele fala do futuro distante. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito ou praticado o mal para a ressurreição do juízo. Observe que o mestre fala de uma ressurreição tão literal que os indivíduos aqui que retornam à vida estão nos túmulos. Não é mais o conceito de uma ressurreição espiritual. Agora o mestre falou, nos versos 28 e 29, de algo que aconteceria física e visivelmente. Enquanto a ressurreição espiritual, que só acontece com os que creem,
só acontece com aqueles que se tornam redimidos. Enquanto essa ressurreição é invisível e interior, a ressurreição física ela é literal. Ela acontece de modo visível e exterior e será observada por todos. Todos os seres humanos, via de regra, com exceção dos que encontrarem Jesus vivos no seu retorno, todos os outros seres humanos passarão por uma das duas ressurreições, ou a ressurreição da vida, ou a ressurreição do juízo. Note o conceito de recompensa que o mestre está colocando para nós aqui. A recompensa dos atos desta vida não acontece imediatamente após a morte. As pessoas não morrem e então viajam com suas almas até o trono de Deus, ou até o seu tribunal, onde serão julgadas. Esse imaginário popular não consta nos textos bíblicos. Há quem imagine que imediatamente após a morte, a alma faz uma espécie de viagem astral até Deus para participar de um juízo. E ali, diante do trono de Cristo, do tribunal de Cristo, o indivíduo é julgado e o destino dele se decide para a vida ou para a morte, para a vida ou para o juízo, o julgamento, o inferno, popularmente pensado, assim que o indivíduo morre. Mas note que esse não é o conceito de Jesus. Primeiro porque, do ponto de vista de Jesus, aqueles que vão ser ressuscitados se acham nos túmulos. O texto diz expressamente. Não se acha no céu ou no inferno. E segundo porque a recompensa se dá em ressurreição. Essa era a linguagem do mestre, era o modo como ele se expressava. E assim também os apóstolos e os profetas do Antigo Testamento. Essa ideia, irmãos, da ressurreição espiritual, ela não acontece só em Jesus, nos evangelhos não, certo? Paulo reflete esse conceito também. Lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo diz: portanto, agora que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Paulo também diz em Romanos 6, né? Nós morremos com Cristo na morte pelo batismo, o batismo por imersão, quando o indivíduo é imerso nas águas, e ressuscitamos com ele, assim que o indivíduo volta das águas, ou seja, ele retorna à vida. Então, perceba o conceito profundo que Jesus apresenta para nós aqui. Essa é a tensão, irmãos, que existe no Novo Testamento. Há uma tensão entre coisas que já são dadas a Deus, de Deus para nós, e coisas que ainda não foram completadas. Essa tensão acontece, usualmente, com os mesmos conceitos, a exemplo da ressurreição que eu mostrei para vocês. A ressurreição, ela já existe no sentido espiritual, mas ela ainda não se consumou, não se completou. A mesma tensão que nós observamos aqui, conseguimos ver em outras ideias apresentadas para nós na Bíblia. Por exemplo, nós conseguimos pensar aí na ideia de um reino da graça. O reino de Deus ele já existe hoje, como um reino de graça, invisível. Mas ele ainda não se consumou como o reino da glória. O reino visível, com a Nova Jerusalém, o trono de Deus, que nós ainda não alcançamos. Assim também a justificação ou o perdão dos pecados. Nós já recebemos a justificação ou o perdão dos pecados hoje. Mas também haverá o último veredito que Deus dará no juízo de investigação. O Senhor finalmente nos pronunciará justos pela uma última vez. Assim também, nós já somos adotados como filhos de Deus. Isso é dito em João capítulo 1. Nós nascemos de Deus e nos tornamos seus filhos ao crermos em Jesus. Só que nós ainda não completamos a adoção de filhos. Pois Paulo fala em Romanos 8 que nós aguardamos a adoção, quando o nosso corpo finalmente for transformado. A Bíblia também já diz que quem creu em Cristo se torna nova criatura. Contudo, a nova criação, como um todo, ainda não chegou. E assim a gente percebe também esse conceito. Se você quer realmente fazer parte da ressurreição dos justos, a ressurreição corpórea, sobre a qual vamos conversar um pouco, é necessário que hoje você abra os ouvidos para a voz do Filho de Deus e faça parte da ressurreição espiritual. Não é possível participar da última sem participar da primeira, certo? Pois bem, Jesus também afirma para nós, em Lucas 14, que é um conselho que Cristo dá, né? Antes, ao darem-nos o banquete, convida os pobres, os aleijados, coxos, cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te.
A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, essa expressão, ressurreição dos justos, ela é bíblica. Ela não é simplesmente uma elaboração teológica. Ela consta no próprio texto bíblico. Mas se há ressurreição de justos, Paulo também diz para nós, em Atos 24, que há ressurreição de injustos. Ele afirma que, tendo esperança em Deus, como também estes, no caso a lei e os profetas, que é do que Paulo está falando, a lei e os profetas têm, de que haverá ressurreição. Que tipo de ressurreição? O apóstolo mostra, tanto de justos como de injustos. Então, a mesma linguagem que Jesus utilizou, ressurreição da vida ou ressurreição para juízo, para condenação, o apóstolo utiliza algo semelhante. Ele diz ressurreição de justos e ressurreição de injustos. Haverá duas ressurreições. Note que aqueles que nesta vida, que hoje, não passam pela ressurreição espiritual, não são ressuscitados pelo Filho de Deus para crerem em seu nome e andarem em obediência à sua palavra, infelizmente, participarão da segunda ressurreição, ou a ressurreição dos injustos. Tanto Jesus como Paulo mencionaram as duas ressurreições juntas, mas sabemos que há um intervalo entre elas. Elas não acontecem unidas no fluxo do tempo. Quando acontecerá, então, a ressurreição dos justos, na qual nós estamos primariamente interessados aqui? Bom, a ressurreição dos justos, o mestre afirma o seguinte: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O contexto dessa passagem é o sermão de Jesus sobre ele ser o pão da vida. E o mestre diz que quem come da sua carne e bebe do seu sangue, num sentido simbólico e espiritual, será ressuscitado no último dia. Quem crer no Filho, é o que está expresso nesse verso que está na tela, receberá também a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Então observe, os que creem passam por uma ressurreição em um momento específico, chamado de o último dia. O que o mestre chama aqui de o último dia é o mesmo conceito de o dia do Senhor no Antigo Testamento. Cuidado para não confundir com o assunto do sábado, certo? O assunto do sábado é outro. Ele também pode ser chamado de o dia do Senhor. Mas no Antigo Testamento, a expressão o dia do Senhor é reservada para o dia da ira de Deus, o dia de sua vingança, ou, no caso dos justos, o dia em que ele será exaltado entre os justos, em que ele aparecerá para salvar e resgatar o seu povo. Portanto, o mestre nos diz aqui que será ressuscitado neste dia, o dia do Senhor, o último dia, todo aquele que creu nele. Esse verso não explica tudo para nós sobre em que momento se dará a ressurreição dos justos. Mas aqui já percebemos que ela tem ocasião específica. Ela não acontecerá de modo aleatório ou espalhado, com várias pessoas ressuscitando em várias eras da história. A promessa é que a ressurreição final acontece no último dia. Temos também outra passagem. Veja 1 Coríntios 15, que interessante. O apóstolo Paulo diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Observe a primeira afirmação do apóstolo. Via de regra, todas as pessoas morrem em Adão. Ou seja, devido à herança da natureza adâmica, uma natureza mortal, como a nossa, uma natureza que, após a queda, se tornou suscetível à morte, distante do fruto da árvore da vida, do mesmo modo, Deus prometeu uma ressurreição em Cristo para todos. Todos os seres humanos, via de regra, terão a oportunidade de ressuscitarem, mas isso ocorre em diferentes ressurreições. O texto diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Quem é o primeiro? Eu coloquei essa numeração para nos auxiliar aqui. Primeiro Cristo, as primícias. Jesus é o modelo da ressurreição para todos os outros crentes. Paulo diz em 1 Coríntios, também, no capítulo 6, que assim como Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, ressuscitará também a nós. Note, assim como. Essa partícula de comparação serve para mostrar qual é o padrão de Deus na ressurreição. O padrão de Deus na ressurreição, pelo menos para os justos,
é a pessoa de Cristo. Eles ressuscitam tal qual Jesus ressuscitou. Vamos entender mais aspectos disso daqui a pouco. Então, primeiro Cristo, as primícias, o mais importante, ou a base de todas as outras ressurreições. 2. Segundo, depois os que são de Cristo. E observem, na sua vinda. Portanto, a ressurreição daqueles que são de Cristo acontecem na sua vinda. E agora você vai perguntar, né, mas Jason, onde está a ressurreição dos injustos ou dos ímpios? Paulo coloca numa terceira categoria, mas sem mencionar explicitamente. No final do verso ele diz, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. O apóstolo nos informa que haverá, depois da vinda de Cristo, um outro momento, também chamado de o fim. Esse outro momento será o momento em que Cristo aniquilará ou eliminará todo o mal, todo o principado, potestade e poder. E dentro desse grupo dos que serão eliminados, está também os que ressuscitarão para a morte, os que ressuscitarão para juízo. Isso não está descrito de modo explícito em 1 Coríntios, capítulo 15, mas aparecerá em Apocalipse, no capítulo 20. Nós conseguimos perceber aqui apenas de modo implícito. Consta, mas de modo implícito. E de modo explícito. Veja em Apocalipse 20. Esse verso trata tanto dos justos como dos injustos. Ele diz assim, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são esses? Bom, é uma referência aos justos aqui. A partícula, a palavra grega que aparece aqui, exesan, ela indica ressurreição ou reviver, certo? O tradutor da Almeida Revista e Atualizada, que foi a versão que eu coloquei aqui, ele não foi tão consistente, pois ele traduziu como viveram, no verso 4, e reviveram, no verso seguinte. Mas é o mesmo termo, certo? Indica a ressurreição. Então, aqueles que ressuscitaram e reinaram com Cristo, permanecem com ele 1000 anos, no céu. Mas e quanto ao restante dos mortos, os que não ressuscitaram para reinar com Cristo? O texto prossegue dizendo, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esta qual? Pode parecer aqui que João está falando dos que voltam à vida depois dos 1000 anos. Mas entenda o seguinte, certo? O começo do verso 5, ele é um parênteses na ideia. Ao longo de todo o começo do capítulo, do verso 4 até aqui, João está retratando o que vai acontecer com os justos. Então o texto fala que ele viu todos aqueles que foram mortos por causa da obediência a Deus no último conflito. Fala que vê eles recebendo tronos para julgarem, recebem autoridade para julgar. E João está retratando, ou contando para nós o que acontece com os justos. Então fala, eles viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Você podia pular o parênteses aqui. Assim que termina aqui, reinaram com Cristo durante 1000 anos, você já poderia ler. Esta é a primeira ressurreição. Então qual é a primeira ressurreição? Aquela em que as pessoas reinam com Cristo. Ele insere um parênteses para falar da situação dos outros, os que permanecem mortos até a completude desse período. Há uma bênção que é pronunciada logo em seguida aqui. Ele diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Você percebe que ele está tratando ainda do mesmo assunto. Portanto, a parte que trata dos não ressuscitados é um mero parênteses aqui. Essa bem-aventurança é interessante. O livro do Apocalipse, ele possui muitos setes, por assim dizer, né? 7 igrejas, 7 trombetas, nós encontramos 7 pragas, 7 selos, vários setes aparecem. 7 é um número de completude no Apocalipse. Cuidado, ele não é um número que representa necessariamente perfeição.
dragão, Satanás, é representado com 7 cabeças, no capítulo 12, por exemplo. Isso não quer dizer que ele é perfeito. 7 representa a completude. Então, ali no caso, é a completude da maldade. Por que eu estou dizendo isso? Porque há 7 bem-aventuranças no Apocalipse. Esta é a antepenúltima delas. Você pode procurar depois quais são as outras 6, mas todas elas se completam numa bênção. Todas elas fazem parte de uma mesma bem-aventurança que é espalhada ao longo de todo o livro. Então, bem-aventurado é todo aquele que participa das 7 bem-aventuranças. E uma delas é ser santo e ter parte na primeira ressurreição. Então, conseguimos perceber aqui, por esse texto, pelo de 1 Coríntios, que as 2 ressurreições são separadas. Uma acontece na vinda de Cristo, outra acontece no que Paulo chama de o fim. Uma acontece antes dos 1000 anos, outra acontece depois, quando se completam os 1000 anos, segundo o apóstolo João. Temos mais informações a respeito da ressurreição. Como ela se dá? Como se processa? Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, vai nos dar pistas a respeito disso. Ainda Paulo também fala: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 2 pontos a se destacar aqui. Primeiro, Paulo escreve essa passagem para exortar os irmãos, a fim de que eles não vivessem como os que não têm esperança, ou os que têm uma falsa esperança. Os que não têm esperança são aqueles que creem que a morte é o fim de todos os planos de Deus para o indivíduo. Ou que, na verdade, talvez nem exista Deus, ou nem exista essa história de vida eterna, ou coisa do tipo. Portanto, os demais, que não têm esperança, não acreditam em nenhum tipo de vida após a morte. Os cristãos acreditam em vida após a morte. Mas entenda o que eu quero dizer aqui. Não é vida imediatamente após a morte. Embora muitas correntes, protestantes, catolicismo, assim como outras religiões mundo afora, creiam na vida imediatamente após a morte, a Escritura fala que há vida após a morte, mas apenas na ressurreição, quando Cristo retornar. E Paulo escreve isso para que as pessoas se consolem, para que não se entristeçam. Talvez você já tenha observado o caso de pessoas que não creem em nenhum tipo de esperança de vida eterna e têm que defrontar-se com a morte. O luto, nesses casos, é muito mais difícil, há um desespero terrível nessas pessoas, porque elas, infelizmente, não têm esperança no porvir. Mas nós não somos assim. Graças a Deus por isso. Por que o apóstolo fala dos que dormem? A metáfora do sono precisa ser entendida. O sono é usado como metáfora porque, além de indicar um estado de inatividade, que é o que acontece com os mortos, ele também indica um estado de futuro despertamento. A ideia é que se alguém dorme, qual é a sua expectativa sobre aquela pessoa? Que em algum momento ela vai acordar. Há uma expectativa de ressurgimento. Mas lembre que, do ponto de vista bíblico, a morte é um sono num sentido metafórico, viu? A Escritura não fala que nós estamos literalmente dormindo durante a morte. A Escritura não diz para nós que há um sono da alma. Isso não é retratado na Bíblia. Segundo a palavra de Deus, a morte é um estado de inexistência. Nós deixamos de existir durante a morte. E a nossa existência é recobrada, ela retorna pelo poder de Deus por ocasião da ressurreição. Esse é um assunto sobre o qual podemos detalhar num outro momento, um estudo específico sobre a morte. E o apóstolo continua. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, observe a expressão, a vinda do Senhor, sua parousia, de modo algum precederemos os que dormem. Por que o apóstolo faz esse alerta? A vinda do Senhor, ou como ele escreveu na língua grega, né, a sua parousia, sua presença, sua vinda literal, será um evento em que nós, os vivos, os que ficarmos, não precederemos os que dormem. Ou seja,
não iremos até a presença de Deus antes dos que já morreram. Havia um falso ensino que circundava a igreja dos Tessalonicenses, de que os que morreram antes que Jesus retornasse tinham ficado sem esperança. Não havia mais nada para eles, ou talvez a ressurreição já tivesse até acontecido. Veja, por exemplo, esse trecho de 2ª carta ao Timóteo. Se diz aqui: estes, 2 hereges que Timóteo conhecia, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então havia um falso ensino de que a ressurreição já tinha acontecido. Então quem morreu não ia mais ressuscitar. Paulo vem para corrigir esse ensino. E ele diz: olha, os que ficarem vivos não precisam se preocupar com os que dormem. Eles não vão ao céu antes dos que dormem. O que acontece então? A continuação do verso fala: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe. O apóstolo nos fala claramente aqui numa ordem cronológica dos eventos, né? Embora ele não detalhe tudo, ele nos diz o que acontece primeiro. Nós não vamos para o céu primeiro, ou os mortos. A primeira coisa a acontecer nessa série futura de eventos é: o Senhor desce e os mortos ressuscitam. Observe o seguinte, Paulo deixa bem claro aqui: na vinda do Senhor, quem ressuscita são os mortos em Cristo. Não são todos os mortos. Há cristãos que acreditam que na vinda do Senhor, todos os grupos de pessoas ressuscitarão. Já vimos por que essa ideia não faz sentido, já que a Escritura apresenta um espaço entre as duas ressurreições. Mas aqui há outra confirmação: os mortos em Cristo ressuscitam. E você poderia perguntar a Paulo, né? Tudo bem, Paulo, mas em seguida, o que é que vem depois? Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o evento que acontecerá logo em seguida é que os que estavam vivos serão arrebatados, levados, certo? Arrebatado aqui não dá nenhuma ideia de arrebatamento secreto. Pelo contrário, o arrebatamento acontece aqui num contexto bem visível e com bastante sonoridade. A palavra de ordem, a voz de arcanjo, a trombeta, a mortos ressuscitando, ao Senhor aparecendo nas nuvens do céu. Então é um cenário aqui fantástico, e não algo que acontece fora da vista de todas as pessoas. É até curioso você observar, às vezes, concepções populares do arrebatamento. As pessoas imaginam que as roupas vão ficar aqui, os corpos vão subir. Até há imagens da internet, se você pesquisa, né, de corpos subindo para o céu, como se fossem levados por alguma forma de sucção antigravidade. Mas esse não é o retrato bíblico. Paulo diz que seremos arrebatados, e o Senhor Jesus diz, lá em Mateus 24, que quando ele vier, ele enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos de uma a outra extremidade do céu. Portanto, são os anjos que vêm buscar os remidos. Cristo não desce à terra, ele permanece nos ares, como Paulo diz nesse texto. Os anjos descem a fim de buscar os remidos, e então ascendemos juntos, tanto os que estavam vivos, como os ressuscitados, para o encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com ele. Há mais detalhes também a respeito disso. Em que corpo nós ressuscitaremos? Os irmãos já devem ter observado que eu estou dando um tratamento um tanto mais genérico ao assunto da ressurreição, mas passando pelos pontos mais importantes. Um desses é a corporeidade da ressurreição. Os cristãos sempre creram, pelo menos os cristãos fiéis à palavra de Deus, que Deus deseja uma espécie de vida eterna que se dará no corpo e não fora do corpo, como pensam muitos. A corporeidade da ressurreição e da vida eterna é um dos assuntos mais caros para o Novo Testamento. Em 1 Coríntios 15, nós vamos encontrar um retrato a respeito desse assunto. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí. Eu não coloquei esse texto em tela, mas você deve estar com sua Bíblia aí para a gente ler esse
texto. Caso não, você pode ir acompanhando minha leitura. 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo vai explicar para nós que tipo de corpo é o corpo da ressurreição. Ele diz assim, no verso 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em honra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Dê uma pausa aqui. Primeira observação. Muitas pessoas ridicularizavam a ideia de ressurreição nessa época. Elas não criam que isso fosse possível. Todo o capítulo 15 dessa carta serve para demonstrar a necessidade e a importância da ressurreição. Segundo Paulo, se não há ressurreição, então Jesus também não ressuscitou. E, portanto, estamos mortos em nossos pecados e não há esperança para os que morreram, porque eles também não vão ressuscitar. Mas se Cristo ressuscitou, então a nossa fé tem sentido. E aqui o apóstolo explica como é a ressurreição dos mortos no aspecto do corpo. Havia quem ridicularizasse a ideia de ressurreição porque acreditava que ela seria um corpo que havia morrido com doenças, com flagelos, um corpo que havia morrido com partes decepadas ou com problemas, e que retornaria feito uma espécie de morto-vivo, ou um zumbi, por assim dizer. E, portanto, achavam que essa ideia era ridícula. A ressurreição não acontece. Porque se ressurreição é isso, então não faz sentido. Mas Paulo vai desfazer essa concepção errada. Ele vai explicar o que de fato é o corpo da ressurreição. Ele usa aqui a analogia da plantação. Como é que é semeado o corpo mortal que nós temos hoje? Ele diz, é semeado na corrupção, na fraqueza. É semeado em desonra. Porque esse corpo que nós temos é um corpo natural. Esse corpo, ele é semeado na corrupção porque, infelizmente, nós temos inclinações para o pecado. Nós temos tendências e propensões para o mal que habitam em nós desde o momento da concepção. E é assim que nós viemos ao mundo e é o modo como morreremos. Porém, não é assim que será ressuscitado. Esse corpo será ressuscitado incorruptível, sem corrupção, sem a mácula do pecado, sem nenhum traço da desonra que o pecado causou à raça humana. Paulo também diz que é semeado em desonra, o que é algo sinônimo da corrupção aqui, mas que também é semeado em fraqueza. Você já parou para pensar nisso? Nós temos corpos que se cansam, corpos que perdem energia muito rápido, mas o corpo da ressurreição é um corpo vigoroso, um corpo que ressuscita em poder, um corpo que talvez nem seja suscetível às mesmas noções de cansaço que nós temos hoje. Já pensou em que tipo de existência gloriosa é essa? É algo realmente para se desejar. Mas é um ponto que tem levantado muitas dúvidas entre irmãos. O texto fala que é um corpo natural que nós temos hoje e que será ressuscitado um corpo espiritual. Então algumas pessoas ficam, bom, então quer dizer que o corpo ressuscitado vai ser um fantasma, que é espiritual? Espiritual, na linguagem bíblica, não significa isso que muitas pessoas pensam. Não é a ausência de matéria, um corpo físico que não existe mais. Não é isso que significa espiritual. Para entendermos o que significa natural e espiritual, nós precisamos recorrer à linguagem do próprio Paulo, porque ele utiliza, no outro trecho dessa carta, essa mesma linguagem. Lá em 1 Coríntios 2, eu havia colocado os termos em língua grega aqui, acho que não aparece para vocês, porque o slide acabou perdendo as fontes. Mas Paulo fala lá em 1 Coríntios 2 de dois tipos de homem. O homem natural, psíquico, na língua grega, e o homem espiritual, o homem pneumático. Para ganharmos um pouco de tempo, eu não vou ler o texto, mas eu vou reproduzir para os irmãos mais ou menos a ideia do que Paulo diz lá. Paulo diz que o homem natural não entende as coisas de Deus e nem consegue entendê-las. Para o homem natural, as coisas de Deus são loucura. Só que o homem espiritual consegue discernir as coisas de Deus.
Ele consegue captar, aprender e apreender, guardar na memória, aplicar em sua vida e viver aquilo que Deus ensina. Qual a grande diferença entre o homem natural e o homem espiritual? Será que um é de matéria e o outro não é de matéria? Será que as pessoas espirituais na história da igreja são fantasmas? Não é isso. O homem espiritual, segundo o apóstolo Paulo, é aquele que recebeu o Espírito Santo. O homem natural é o que não recebeu o Espírito Santo ainda. Ou talvez nunca receba. Por essa razão, o corpo natural, que é o corpo que nós temos hoje, é um corpo que, infelizmente, não é regido pelo Espírito Santo inatamente. Observe, eu e você podemos receber o Espírito Santo hoje. Na verdade, devemos. Sem isso, é impossível ver o reino de Deus. Jesus explicou. Porém, o Espírito Santo não habita ou não move o nosso corpo desde a concepção, desde o nascimento. Só que com o corpo da ressurreição. Esse corpo espiritual que o apóstolo Paulo fala é um corpo físico, tangível, que dá para tocar. É de matéria. Só que ele é movido desde a origem pelo Espírito Santo. Por isso é um corpo espiritual. As faculdades mentais, o vigor físico, tudo aquilo que nós temos em nossas faculdades físicas será orientado e movido pelo Espírito Santo. Ainda manteremos a nossa individualidade como pessoas. Porém, os nossos impulsos e desejos, desde o interior, serão orientados conforme o Espírito de Deus. Daí Paulo falar de um corpo espiritual. Eu não vou ler todo o trecho de 1 Coríntios 15, já que o nosso tempo se encaminha para o final. Mas eu gostaria que você percebesse algo que ele diz nos versos 50 até aos 55. Eu vou ler. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue aqui é a natureza caída, do modo como é hoje, certo? Nós não entraremos assim no reino de Deus. Ele prossegue. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, no caso os vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então o apóstolo Paulo fala que depois que isso se cumpre, há o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Tragada foi a morte pela vitória. Veja a descrição do processo que o apóstolo Paulo fala aqui. Os mortos, eles já ressuscitam glorificados, ou melhor, eles já ressuscitam transformados. Eles não precisam passar por um processo de transformação. Eles já ressuscitam com um corpo imortal e incorruptível. Mas os que estiverem vivos vão passar por uma sensação única. Aquela última geração, os que estiverem vivos quando o Senhor retornar, vão passar pelo processo da imortalidade, absorvendo o que é mortal. A vida eterna do Filho de Deus, quando Cristo se manifestar, ela vai, por assim dizer, irradiar de Cristo até nós, impregnando em nossas células, impregnando em nosso corpo, transformando esse corpo vil em um corpo que é de glória. Essa é a promessa e a bendita esperança do Novo Testamento. Veja o que Paulo fala, por exemplo, em Filipenses 3. Ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Esse é o corpo que você tem hoje. Um corpo de fraqueza, um corpo de vileza. A palavra para humilhação aqui é traduzida em outras passagens como inutilidade. Um corpo que, infelizmente, é suscetível ao mal e à morte. Qual vai ser o objeto final? Ele diz: para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder
que ele tende até subordinar-se todas as coisas. Então, nosso corpo será como o corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo, um corpo imortal, com propriedades diferentes, com extensões de energia e de possibilidades diferentes do corpo que nós possuímos hoje. Realmente é algo indescritível, a pena ou a mente humana não consegue ainda prever ou entrever essas coisas. Só saberão com certeza como é os que participarem. O mestre também nos afirma que nesse estado de vida imortal, as relações sociais vão acabar se modificando um pouco. Por exemplo, a instituição da família, do modo como é hoje, passará por algumas descontinuidades no ambiente celestial. Não haverá mais a procriação como há hoje. Não haverá mais o casamento do modo como há hoje. Em Lucas, capítulo 20, o mestre diz: então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Jesus ainda acrescenta na outra passagem, né? São, porém, como os anjos no céu, porque são filhos da ressurreição. Então seremos a semelhança dos anjos. Os anjos não se reproduzem. Então assim também será a humanidade redimida. Ela já irá, por assim dizer, com um número contado. Não haverá redução e nem ampliação, uma vez que nós cheguemos ao céu. Será um número fixo de filhos humanos de Deus pelo resto da eternidade. Veja que Jesus estava respondendo aqui a uma controvérsia, que eu recomendo que você leia no capítulo depois, mas não vamos ter tempo de comentá-la agora. Um último detalhe sobre a ressurreição e sobre o corpo da ressurreição é acrescentado para nós por Ellen G. White. Ela diz em Um Grande Conflito, na página 644. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Então, observe, há um único traço da maldição do pecado que Deus intencionalmente não remove na ressurreição, que é a estatura, a altura do indivíduo, para que os homens vejam o contraste entre o que o pecado causou, desde o primeiro homem que pecou até o último homem que pecou, mas foi redimido. O texto fala: Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas. Todos, porém, surgem com a louçania, o vigor, né, a força da eterna mocidade, da eterna juventude. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo, restabelecidos a árvore da vida, no Éden há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça, em sua glória primitiva. Noutra visão, ela descreve que vê de que modo será essa altura, né? Não descreve quanto, mas de que modo será. Ela fala de os homens alcançando até a estatura de Adão, ao ombro de Cristo, e as mulheres alcançando até a estatura de Eva, ao ombro de Adão. Então temos aqui uma descrição interessante, um último detalhe que Deus vai deixar para restaurar lá no ambiente celestial, na árvore da vida. E por fim, para finalizarmos, a gente precisa se perguntar quais as condições para participar dessa ressurreição. Porque depois de todas essas informações, você tem que saber como fazer parte disso. E o texto bíblico também nos explica quais as condições. 2 textos que nós já lemos. Jesus fala que o requisito, a vontade de seu Pai e o requisito da vida eterna é ver o Filho e nele crer. Ou seja, se no momento em que você entra em contato com Cristo, você crê nele como Redentor e Salvador, Cristo diz que isso é o processo de salvação. É o começo desse processo de salvação, onde você crê nele e já começa a garantir desde o início a ressurreição do último dia. Irmão, mas não é possível que alguém abandone a Cristo? É possível, infelizmente. Infelizmente é possível crer no Filho inicialmente e abandoná-lo. Então a promessa da ressurreição não se cumprirá. Por isso eu disse que esse é o início. Observe, crer em Jesus como seu Salvador não se trata apenas do início da jornada cristã. É o início,
mas não é apenas o início. Crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, na verdade, é uma descrição de todo o processo da salvação. Ao longo de todo o processo, precisamos ter fé no Filho de Deus, de que perdoa os nossos pecados, de que nos regenera, nos transforma, nos dá poder para vencermos, e que por fim nos levará a salvo para o seu reino. Por isso que Cristo diz, quem nele crer, mas não crer por um momento, ou uma única vez, mas crer até o fim, esse será ressuscitado no último dia. Portanto, crer em Jesus como Redentor é o passo fundamental. Além disso, o outro texto que também lemos, Jesus diz que os que participam da ressurreição são os que são havidos por dignos. É necessário também ser havido por digno. E de que modo se faz isso? Formando um caráter, à semelhança de Jesus durante essa vida. Note, precisamos calibrar nossas expectativas e os nossos alvos com relação a isso. A Escritura nunca diz que nós seremos iguais a Jesus, que nós teremos exatamente, ou viveremos a vida exatamente do modo como ele viveu. Até porque nós já nascemos numa situação diferente, passamos por experiências diferentes da de Jesus. Contudo, é uma exigência da palavra de Deus que nós sejamos conformados à imagem de seu Filho, à imagem do Filho de Deus. Romanos 8 diz que, na verdade, esse é o plano de Deus. Em todas as coisas, Deus faz cooperar para que nós sejamos conformados à imagem de Jesus. Portanto, é necessário, sim, formar um caráter à semelhança do de Cristo ao longo dessa vida. Embora isso não garanta méritos para nenhuma pessoa, embora ninguém vá chegar no céu dizendo, viram só? Eu cheguei porque mereci, eu cheguei porque me tornei semelhante a Cristo, eu consegui alcançar o céu porque as minhas próprias obras ou aquilo que eu fiz e conquistei serviu de base, de justiça para mim, e por isso eu alcancei esse lugar. Embora ninguém vá chegar no céu assim, só chegarão no céu aqueles que tiverem formado um caráter à semelhança de Cristo. Esse é um ponto necessário que precisamos compreender ao longo dessa vida. E tudo isso é baseado na fé no Salvador, que foi o verso anterior que nós lemos. Portanto, eu concluo aqui com os irmãos, fazendo esse apelo à sua consciência. Busque o Salvador hoje enquanto há tempo. O apóstolo diz que, num texto que nós não vamos ler, mas eu recomendo que você leia, Filipenses 3, que o momento de encontrar o poder da ressurreição de Cristo é hoje. Precisamos experimentar o poder da sua ressurreição hoje, para que, por fim, possamos participar da ressurreição dos mortos. Nós não alcançamos a perfeição ainda, contudo, esse é o nosso grande alvo, para o qual o Senhor Jesus deseja que nós vamos, e que nós devemos ir através do seu poder. Se ele é o nosso Senhor e proprietário, assim também devemos agir como ele, ao longo de toda a nossa jornada cristã. Se o processo se completar nessa vida ou não, se você perceber isso ou não, isso cabe única e exclusivamente a Deus. Mas o nosso objetivo e a nossa obrigação como cristãos é essa. Eu não sei se o irmão Roberto está aí, acho que eu posso convidar os irmãos para uma última oração. Pode ser? Vamos orar então. Bondoso Deus, nosso querido Senhor e Redentor, Cristo nos fez a promessa de que aquele que nele crer, e crer até o fim, será ressuscitado no último dia. Te pedimos hoje, ó Deus, nos ressuscite espiritualmente, que o Senhor desde já transforme o nosso caráter, ressuscite as nossas faculdades mentais e espirituais, para que possamos ouvir aquilo que é a Tua vontade para nós. Perdoe os nossos pecados, nos abençoe, nos entregue a vida eterna que podemos começar a receber hoje, e nos ajude a viver de conformidade com ela, para que, por fim, ela possa ser consumada no dia que Jesus voltar nas nuvens dos céus. Se nós tivermos que depor nossa vida no sono da morte, que o Senhor nos ressuscite naquele último dia com o glorioso poder da ressurreição do Filho de Deus. Nos abençoe, abençoe todos os irmãos que acompanharam e permaneça com eles ao longo do restante do dia. Pedimos isso no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.